porque não será envergonhada. Não te envergonhe, porque não será confundida. Antes te esquecerá da vergonha da tua mocidade, e não te lembrará mais do opróbrio da sua viuvez, porque o teu Criador é o teu marido. O Senhor dos Exércitos é o seu nome, e o Santo de Israel é o teu Redentor. Ele será chamado o Deus de toda a terra, porque o Senhor te chamou como uma mulher desamparada e triste de espírito, como a mulher da mocidade que é desprezada, diz o teu Deus. Aleluia, louvado, glorificado seja o nome do Senhor. Pule para o versículo 3, que vai dizer assim: porque transbordará a mão direita e a esquerda, e a tua posteridade possuirá as nações, e fará que seja habitada a cidade assolada. Agora você pula para o versículo 13, que vai dizer: e todos os teus filhos serão discípulos do Senhor, e a parte dos teus filhos será abundante. E aqui o Senhor vai dizer no versículo 17: toda ferramenta preparada contra ti não prosperará, e toda língua que se levantar contra ti em juízo tu a condenará. Esta é a herança dos servos do Senhor e a sua justiça que vem de mim, diz o Senhor. Vamos lá em Apocalipse 21 rapidinho, versículo 4, que vai dizer assim: e Deus limpará dos seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Louvado, glorificado, exaltado seja o nome do Senhor. Eu já dei no dia 23 do mês passado, que eu estava estudando essa palavra, que o Senhor falava para mim a respeito dessa palavra. Quando o bispo falou para mim, eu falei para ele: o Senhor já me deu a palavra, porque o Senhor tinha me dado desde o mês passado. Mas o que me chamou a atenção dessa palavra é que o Senhor vai falar a respeito de vergonha. Louvado, glorificado seja o nome do Senhor. Muitas das vezes estamos passando por situação tão difícil que achamos que vamos ser envergonhadas. O missionário me prova isso, te prova. Eu recebi o convite para estar aqui. Meus filhos estão lá em Salvador. E de repente, o meu telefone tocou. E tinha bandido na porta da minha filha, batendo para matar meu filho. Louvado seja o nome do Senhor. Só que ele não tinha ninguém em casa. A minha filha tinha ido trabalhar, a minha netas estava na casa da avó. E o meu filho não estava na casa da minha filha. E ali foi uma carta de afronta que eu recebi. E o Senhor falava para mim, mandava eu abrir de novo nessa passagem, dizia: filha, tu não serás envergonhada. Louvado seja o nome do Senhor, tu não serás envergonhada. Aleluia. Muitas das vezes a gente acha que vamos ser envergonhada. Muitas das vezes a gente acha que a promessa do Senhor, por causa da luta, vai de ralo abaixo. Aleluia. Mas o Senhor está dizendo: ainda tem vida aí. Ainda tem jornada, diga para você que é o fim. Ainda tem vida aí. Aleluia. E quando chegou hoje, eu estava vindo para cá. Quando a irmã me entregou, o Senhor já tinha me dado a vitória dentro do Uber. Porque, aleluia, eu sem saber, a minha filha estava dentro da boca. Aleluia, minha filha evangélica, querendo falar com o grandão de lá, segundo eles. Aleluia, para saber por que motivo estava indo na porta dela, atrás do meu filho. E o meu filho dizendo que não. E o pai do meu filho dizendo que não. Louvado, glorificado seja o nome do Senhor. E ela foi lá. E ela conseguiu falar com o homem. E a resposta foi: não retira a minha ordem de morte, a menos que ele pague R$2.500. Eu falei: Jesus, eu não tenho esse dinheiro. E o Senhor falou para mim: ainda que você tivesse, você não pagaria. Eu falei: amém, Senhor. Glória a Deus e aleluia. E eu naquela luta, naquela peleja, orando, a minha neta, aleluia, não ser teria internada. Quando eu recebi a resposta da alta da minha neta, o meu filho estava desaparecido. De manhã, o meu outro filho mais novo apareceu em casa meia-noite, com o filho dele, que é meu neto, em casa com fome o dia todo. E o Senhor dizendo: tu não serás envergonhada. Tu não serás envergonhada.
ele falava mais: eu te chamei como uma mulher desprezada da sua mocidade. Você sabe o que é que Deus está dizendo? Outrora você não tinha ninguém, outrora você estava lá no lixo, mas eu te tirei como forte, e a minha palavra está de pé. Santo, não sou filho de um pai que eu minta, nem pai que eu me arrependa. E quando chegou dentro do olho, meu telefone tocou. Era minha filha dizendo: minha mãe, aqui está a quantia para pagar a dívida do seu filho. Ela tinha dinheiro? Não. Eu tinha? Não. A família dele lá tinha? Não. Mas o Senhor providenciou. Porque quando eu estava pregando a palavra essa semana lá em casa, que eu recebi a ordem do sumiço do meu filho mais novo, o Senhor falou para mim: enquanto eu te uso, eu cuido de tudo que te faz sofrer. Quando eu me sentei na cama, o telefone, eu recebi a mensagem lá: louvado seja o nome do Senhor, que meu filho estava em casa. E o Senhor falou que ele estava lá preso na mira de uma arma. Louvado seja o nome do Senhor. E toda hora o Senhor me fazia abrir nessa passagem: você não vai ser envergonhada, você não vai ser envergonhada. Então, irmãos, às vezes o inimigo, ele vem com tanta força, batendo tete a tete comigo e contigo, para saber quem sou eu e quem é você em Cristo Jesus. Só que ele não sabe que quando ele nos afronta, ele está nos ajudando a provocar o nosso próprio milagre. Louvado, glorificado seja o nome do Senhor. Porque na medida que ele vem me afrontar e te afrontar, a gente não vai ficar chorando sem fazer nada. A gente vai para o joelho, a gente vai para o jejum, a gente vai para a cara no pó, a gente vai clamar. Louvado seja o nome do Senhor. E o Senhor responde com fogo. Aleluia. Então não temas o que o homem pode fazer com você, nem com sua família. Sabe por quê? A promessa está de pé. Aleluia. Eu falei: Senhor, o Senhor é fiel. E aqui o Senhor vem me falando que Ele é o meu Criador, o seu Criador. Se Ele é o meu Criador, o seu Criador, Ele sabia que eu e você iria ser afrontada. Ele não estava preocupado com o nosso caráter na presença dele, porque a luta, a carga de afronta não vai definir o meu caráter e o seu caráter em Cristo. Aleluia. Às vezes você está chorando em Cristo, às vezes a geladeira está vazia, mas não define o meu caráter e o seu caráter em Cristo Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Porque às vezes as pessoas definem, aleluia, a nossa intimidade com Deus por causa da luta que passamos. Às vezes a gente chegar na casa do Senhor chorando, cabisbaixo, às vezes está até chorando de alegria. E a Bíblia está dizendo que confundido vai ser os seus inimigos. Mas às vezes confundido é aqueles que estão perto da gente, porque estão nos julgando precipitadamente por causa da nossa aparência, por causa da nossa murmuração em Cristo Jesus. Está arrependida, está no pecado, está de qualquer jeito na presença do Senhor. Agora chega aí, está ouvindo a palavra e está se derramando. Louvado, glorificado. Está confundido, irmãos? Está confuso. Não sabe que na realidade aquele choro é de gratidão. Não sabe que na realidade você está se derramando ali o Senhor, dizendo: Deus, muito obrigado pelo livramento visível e invisível que o Senhor tem me dado, tem dado a minha família, tem dado a minha parentela. E o Senhor está dizendo que confundido vão ser esses que pensam que sabem demais da minha vida e da sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. E o Senhor, Ele sabe. Quando Ele me chamou, Ele te chamou, seja homem ou seja mulher, Ele nos tirou do lamaçal do pecado. E eu fiquei perguntando para o Senhor, quando Ele fala em mulher desamparada, o que Ele quer falar? Uma mulher triste. Ele fala do ser humano, Ele está falando de mulher, mas é o ser humano. Eu falei assim: o que o Senhor quer falar? É tristeza, é desamparo. Sabe por quê? Vivemos uma falsa alegria. Andávamos de jeito que a gente achava que estava feliz. E quantas vezes você chorou deitado na cama e não tinha ninguém para dizer: Deus é contigo? Louvado seja o nome do Senhor. Hoje não é que a gente não tenha luta. A gente tem luta, mas é diferente. Mesmo com luta a gente está sorrindo, está dando glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor, né? E o Senhor falava que muitas das vezes
Porque quando fala do desamparo, ele está falando de como a gente era no passado. Que hoje, olha filha, hoje você está com luta, mas eu estou contigo. Sabe essa luta, nessa peleja tu não tem que pelejar. Essa peleja é minha, não é sua. E às vezes a gente está se precipitando, chorando, gritando na presença do Senhor. O Senhor está dizendo, calma, essa peleja não é sua, é minha. Você não pode, mas eu posso. Você não vê, mas eu vejo. Então somente aguarda, acalma a tua alma, acalma o teu coração, porque eu não perdi o controle da sua vida. Aleluia! Quando eu disse, Deus, eu sou tua serva, eu estou me esforçando para andar com retidão na sua presença. E o Senhor falou, você pode até andar com retidão, mas isso não define, aleluia. Não te isenta de passar por prova, não te isenta de seu filho ser drogado, não te isenta, aleluia, de ser separada, não te isenta de passar necessidade, passar privações, não te isenta, porque através de toda essa luta é que eu me aproximo mais de você. Porque quando está tudo bem, a gente não quer saber de Jesus, essa é a verdade, aleluia. E uma coisa que me chamou a atenção, quando o Senhor começou a falar que ele chamou uma mulher desprezada, mulher oprimida, é que muitas das vezes a gente está passando por situação difícil, pela infinita misericórdia, o Senhor nos usa para pessoas que estão precisando, mas a gente não consegue compreender que através do Senhor está usando a nossa boca, Ele também está nos curando, Ele também está nos transformando, porque a Bíblia diz que o Senhor não dispensa ninguém com a mão vazia. Louvado seja o nome do Senhor. E às vezes a gente quer se reter, às vezes tem alguém no telefone precisando de uma oração, às vezes tem alguém do outro lado que está tentando se matar, e a gente está dizendo, não vou responder essa mensagem agora não, não vou atender essa ligação agora não, aleluia. Mas o Senhor, se Ele não dispensa ninguém com a mão vazia, se você se colocar na brecha pela vida de alguém, o Senhor vai colocar alguém para ficar na brecha pela vida do seu. Louvado seja o nome do Senhor. Por que eu estou falando isso? Porque os meus filhos estão na Bahia. Eu não tenho acesso a meus filhos. Quem tem é o Todo-Poderoso. Meus filhos não são crentes, são afastados. Só a menina que está na presença. Aleluia. E a ordem do homem foi: se de madrugada não tiver ninguém, arromba a porta. Quem tiver lá, nada. Minha filha, mãe solteira, e minhas duas netas, porque meu filho não mora lá. Mas o Senhor, quando Ele fala, Ele garante. Aleluia. Ele fala, você não vai ser envergonhada. A peleja não é sua. Você não precisa se preocupar. Faz a minha obra, faz a minha vontade. Se enquadra no meu querer, que eu vou cuidar de tudo isso. E assim foi feito. Eu recebi a minha vitória ainda antes de chegar aqui. Quando eu me coloquei na brecha para dizer para o irmão, não, eu vou lá levar a palavra, segundo a vontade do Senhor. Mesmo ele se levantando na minha casa, no meu trabalho, mas o Senhor me deu tudo. Ele me trouxe até aqui. E quando o Senhor fala a respeito do 3, que transbordará a sua mão direita e a sua mão esquerda, o Senhor está dizendo que não quer que você vá, Ele vai fazer você prosperar. Só que tem um detalhe: o Senhor não vai prosperar ninguém de qualquer maneira. Não adianta. Às vezes você pensa, o meu irmão está prosperando, a minha irmã está prosperando, por que não acontece comigo? Entendeu seus conceitos? Porque às vezes, irmã está dizendo que eu estou no pecado. Não, irmãos. Para isso não precisa estar em pecado, não. Às vezes é falta de posicionamento em Cristo Jesus. Às vezes é falta, irmão. Que o Senhor está dizendo, olha, vai lá. Aí eu chamo alguém para a oportunidade. Não quero não. Louvado, glorificado seja o nome do Senhor. Vem deixar algo da parte do Senhor. Não quero não estou preparado. A Bíblia vai dizer que o Senhor fala para Jeremias: abre tu a tua boca que eu te encherei. Mas sabe o que acontece? Às vezes a gente acha que a gente vai falar por nós mesmos. E a gente acaba dizendo que não quer a oportunidade. E o Senhor está dizendo, eu quero te usar. Mas o Senhor está dizendo, eu quero te usar. Enquanto eu te uso, eu cuido de tudo que te faz sofrer. Enquanto
Enquanto eu cuido de tudo que isso te faz sofrer, onde você for colocar a ponta dos seus pés, ali eu faço você prosperar. Louvado seja o nome do Senhor. E muitas das vezes você pensa que prosperar é ter muito dinheiro. Não. Ter uma vida próspera não significa muito dinheiro. Ter uma vida próspera é você estar bem em casa com seu esposo, estar bem no seu trabalho e que nada tira sua graça. Tem luta, sim, todos nós temos luta. Eu costumo falar que não existe a família perfeita. Existe a família alicerçada em Cristo. Sabe por quê? Porque todos nós temos defeito. Ninguém é perfeito. Ninguém é igual a ninguém. Louvado seja o nome do Senhor. E quando o Senhor vem falar para mim e para você que toda ferramenta preparada não vai prevalecer, o Senhor está dizendo: pode fazer macumba à vontade, não vai prevalecer. Pode gastar todo o seu dinheiro. Tem mulher do fruto de sangue? Ela gastou todo o dinheiro e resolveu o quê? Nada. Assim os macumbeiros, achando que vai me matar e te matar. Macumba não pega em crente. Não pega. Louvado seja o nome do Senhor. A menos que tenha alguma brecha aberta. Se você está com uma brecha aberta e não se conserta com Deus, o Senhor vai permitir. Que é para ver se você se conserta. É para ver se eu me conserto. Louvado seja o nome do Senhor. Então, ai meu Deus, o inimigo me tocou. Ai meu Deus, a macumba. Ai meu Deus, não sei o que. Para com isso, igreja. Acorda. Estamos dando correto diante do Senhor. As brechas estão fechadas. Satanás não tem brecha para tocar na sua vida e nem na sua família. Porque se eu tivesse com uma brecha aberta, agora meu filho estava morto. Porque quando meu telefone tocou, eu falei: Senhor, meu filho morreu, né? Amém, eu vou pregar a tua palavra. Eu não falei nada com ele. Mas dentro do meu coração eu falei com Deus: amém, Senhor, meu filho morreu, né? Mas eu vou lá pregar a tua palavra. Eu dei a minha palavra lá, eu tenho que ir. Louvado seja o nome do Senhor. Mas para a honra e glória do nome do Senhor, a palavra foi: a dívida do seu filho já está paga. O dinheiro já está aqui. Para a honra e glória do nome do Senhor. Mas se eu, irmão, estiver andando de qualquer maneira, como é que Deus vai me honrar? Como é que Ele vai fazer prosperar a minha mão para alcançar a minha família? Se eu estou dando brecha, eu estou de qualquer jeito, eu não quero fazer obra, eu não quero compromisso com Deus. Aleluia! Não tem como Deus fazer prosperar. Deus, Ele abençoa pela infinita misericórdia dEle. Ele vai abençoar, mas Ele não vai prosperar. Aleluia! Aí muitos dizem: mas uma família próspera sim. Até mesmo para meu filho que está andando errado, a vida dele tem sido próspera. Porque o meu joelho está no chão. Mesmo ele sendo errado, mesmo ele se drogando, o Senhor não tem deixado faltar nada para a casa dele, para a vida dele, para a família dele. É mérito dele? Não, não é mérito nem meu, quanto mais dele. É a graça do Senhor, porque existe uma mãe do outro lado que está de joelho. Louvado, glorificado seja o nome do Senhor. Então o inimigo ele vai tentar de tudo. Ele vai tentar no seu trabalho, como tentou no meu. Ele vai tentar através do seu esposo, da sua esposa. Vai tentar através dos seus filhos. Vai tentar através de alguém de dentro da igreja. É só para tirar o seu foco, é só para tirar a sua estrutura. E muitas das vezes a gente está tão cego pela luta que a gente não consegue enxergar, aleluia, que alguém está se colocando na brecha e Satanás está usando. E a gente quer brigar com o irmão, a gente quer brigar com o irmão, a gente quer brigar com o marido, quer brigar com a família, aleluia. E o Senhor está dizendo que a nossa luta não é contra o sangue nem contra a carne, é contra os principados, as potestades do ar, aleluia. Mas a gente quer brigar com o nosso irmão. E o resultado disso? Mágoa no coração. Eu recebi um áudio de um irmão que teve um sonho revelador que tinha ido ao inferno. E lá era dito que tinha criança lá. Lá era dito que tinha missionária lá. Mas o que me chamou a atenção foi que um pastor, que ele batizava, mas ele não acreditava que o Espírito Santo estava no batismo. E ele estava lá no lago de fogo com enxofre, subindo e descendo, se banhando no lago de fogo com enxofre, na visão da irmã. E tinha uma outra missionária que Deus dava as coisas para elas, revelações ela não falava. E um outro pastor
estava lá, que ganhou muitas almas para Jesus, que na igreja ele sempre fazia as coisas corretas. Mas dentro da casa dele, a casa dele estava desconcertada, por esse motivo ele estava no inferno. Então, irmãos, vamos rever nosso conceito. Eu falo que nenhuma arma, nenhuma ferramenta preparada vai prevalecer. Mas a gente precisa se posicionar diante do Senhor. A gente precisa clamar. Tem alguma coisa na sua casa desconcertada? Conversa, senta, conversa. Louvado seja o nome do Senhor. Porque onde tem o erro, tem o acerto. Aleluia. Não sei conversar, ora antes, faz jejum, sobe monte, depois senta na sua casa, reúne a família e conversa, irmão. Porque Jesus está voltando. Jesus está às portas. A Bíblia vai dizer, loucos, se pedires a sua vida, para onde vai a sua alma? E aquilo ficou me consumindo por dentro. Eu dizendo, Deus, como é que está a minha casa? Como é que está a minha casa interior, na área espiritual? Eu quero saber como é que eu estou na tua presença. Porque às vezes a gente perde tanto tempo olhando para a vida do irmão, olhando para a vida da irmã, e esquece da nossa própria vida. E às vezes a gente pensa que está agradando a Deus, está desagradando com as nossas próprias atitudes. Louvado seja o nome do Senhor. Por quê? Porque a gente para demais para observar o homem. Esquecemos que o homem é tão falho quanto eu e você. Louvado e glorificado seja o nome do Senhor. E quando o Senhor falou que Ele irá enxugar toda a lágrima dos meus olhos, dos seus olhos, crente ou não crente, existe um momento da nossa vida que a gente só chora na presença do Senhor, porque já não tem mais palavras. Tem um louvor que fala que uma lágrima para Deus é uma frase. Só Ele tem o poder para interpretar a minha lágrima e a sua lágrima. E o Senhor fala que Ele vai enxugar toda a lágrima dos meus olhos, dos seus olhos. Sabe por quê? Porque quando a gente, para Deus não tem pecadinho nem pecadão. Quando a gente erra, que a gente vai pedir perdão, o Senhor fala que esse que os seus pecados eu vou para de trás das minhas costas. O que eu vou entender, irmão, com isso? Que quem aponta o pecado do homem é o próprio homem, é o próprio ser humano. Não é Deus. O Senhor, todo momento, Ele está dizendo para mim e para você: venha bendito do meu Pai, venha bendita do meu Pai. É isso que o Senhor está dizendo para mim e para você. Mas nesse venha bendito, bendito do meu Pai, não é que você vai permanecer da mesma maneira na presença, porque o Espírito Santo, aleluia, Ele vai me lapidar dia após dia. Não é de qualquer maneira, irmãos. Não é de qualquer maneira. E o Senhor, Ele está dizendo: vinde todos vós, fraco e oprimido, e eu vos aliviarei. Lançai o seu pão sobre as águas. Fala para Deus de fato, de verdade, a sua realidade hoje. Porque às vezes a gente quer se mascarar diante do Pai. A gente quer estar soberano Deus, eterno Pai. Não! Olha, Senhor, hoje realmente eu não estou bem. Hoje eu estou com vontade de sair correndo. Hoje eu estou com vontade de realmente desistir. Deus quer ouvir a minha verdade e a sua verdade. O que precisamos é rasgar nossas vestes carnais para que o Senhor possa nos cobrir com as vestes espirituais que Ele tem para a nossa vida. Porque a gente pode enganar todo mundo, menos o Espírito Santo que habita em mim e você. Não adianta a casa do Senhor que faz de conta. Não adianta estar de qualquer maneira na casa do Senhor, porque o Senhor está me vendo, o Senhor está te vendo. E naquele dia o Senhor vai dizer para mim e para você: mostra-me tuas mãos, que eu lhe mostrarei as tuas obras. Aleluia! Santo. E por onde que vai a minha alma, irmão? Por onde que vai a sua alma? Jesus está às portas. O tempo de barganha para Deus acabou. Se conserta enquanto há tempo. Porque às vezes a gente vem com um culto como esse e pode ser a nossa última oportunidade de vida hoje. Jesus pode chegar hoje para mim e para você. Amanhã a gente pode não estar mais vivo e aí. Aleluia. Como é que está a minha vida e a sua vida? Se Ele está dizendo que toda arma, toda ferramenta não vai prevalecer, Ele está dizendo que Satanás não tem o poder para tocar na sua alma e nem na minha alma, irmãos. Nem tudo é de Satanás, não. Às vezes é Deus permitindo para mim fazer crescer e te fazer crescer. Sabe por quê? Porque infelizmente
todo o coração, vai ser preciosa aos meus olhos. Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor fala para mim e para você que somos propriedade particular dele. Tu entende esse negócio? É particular, ele está dizendo que ninguém tem o poder de tocar em você, só se ele permitir. Mas para isso precisa posicionamento, irmão. Não adianta dizer, eu vou fazer isso aqui, mas ninguém vai me tocar. Sim, está errando, está falhando, está brincando com Deus, está barganhando com Deus e acha que nada vai acontecer. Claro que Deus vai permitir, irmãos. Claro que Deus vai permitir. É tempo de conserto, é tempo de libertação, é tempo de cura, é tempo de pedir perdão. Libera o perdão. Louvado seja o nome do Senhor. Ah, mas eu não fiz nada. Verdade. Mas sabe o que acontece? Quem está sofrendo? Eu e você. O que está acontecendo? Eu e você. Por quê? Por causa de um perdão não liberado. E quem fez alguma coisa com você? Está bom, está bem. Não está nem aí, nem para mim, nem para você. Quem está com depressão? Quem está com risco de ficar com câncer? É eu e você que não libera perdão. Porque quem me feriu, quem te feriu, não está nem aí, nem para mim, nem para você, irmãos. O conserto também é liberar perdão. O conserto também é se moderar nas palavras dentro da sua casa. Como você fala com seu esposo, com seus filhos. O conserto também é isso, que muitas das vezes fala de conserto, aí pensa que é só porque está na loteria, é só porque está na comunicação. Não! Às vezes até a maneira de você tratar seus filhos, seu esposo, sua esposa, as pessoas que estão ao seu redor, tem que tomar cuidado com o que é que fala, para não ferir o coração. Louvado seja o nome do Senhor. Para não ferir, porque um coração ferido, irmão, é triste. Eu fiquei muitos anos com meu coração ferido, chamando a minha mãe de pai, mãe, porque eu estava ferida com meu pai. Por muitos anos eu vivi assim. E pela primeira vez na minha vida, quando eu me converti, depois de 4 anos no Evangelho, eu consegui chamar meu pai de pai, porque eu só chamava pelo apelido. Tu tem noção? De uma mágoa guardada me consumindo por dentro, que meu pai nem sabia que existia dentro de mim. E é isso que a mágoa faz. Resultado, era uma pessoa brigona, era uma mulher rixosa, não conseguia ter paz com ninguém. Por quê? Porque estava impregnado dentro de mim a falta do perdão. Estava lá dentro me consumindo. Depois que eu consegui liberar o perdão pela misericórdia de Deus, eu consegui chamar o meu pai de pai e dar bênção para ele. Chegava no novo aniversário dele, eu não ia para a casa dele não. Todo mundo ia. Minha mãe dizia, por que você não vai? Não, para quê? Pai de hipocrisia? Não gosto dele. Não acho que ele é meu pai. Toda coisa que ele me fez, vou fazer o que lá? Meus irmãos iam, mas eu não ia. Mas eu estava sendo verdadeiro, irmãos. Se é para poder lidar com a falsidade, eu falava isso no mundo. Eu preferia não lidar, então eu não ia ver meu próprio pai. Eu deixava meu pai para lá. Dia dos pais, eu dava presente para minha mãe. E o Senhor quebrou essa maldição, irmãos. E é necessário que seja quebrado, não só na minha vida, como na vida dos irmãos. Se tiver alguém precisando liberar perdão para seu pai, para sua mãe, libera o perdão em nome de Jesus. Se tiver que liberar perdão para seu esposo, para sua esposa, libera perdão, porque a gente não sabe o dia de amanhã. A gente não sabe se o Senhor vai me chamar ou te chamar. Louvado seja o nome do Senhor. E essa palavra ficou o tempo todo ardendo no meu coração. E o Senhor falando de coração ferido. O Senhor falando de perdão não liberado. O Senhor falando das pessoas que diz que te ama e aponta os seus defeitos, aponta os seus pecados, e vem te dar uma palavra de conforto. Às vezes a gente só quer um abraço, mas vem cacetada. Louvado seja o nome do Senhor. Quando o irmão me deu um filho, eu falei, meu Deus, que tema forte. E muitas das vezes a gente acha que o inimigo está tocando pelas nossas próprias atitudes. Tem tratado sua mãe bem? Tem tratado seu pai bem?
Tem tido rebeldia com seu pai? Tem tido rebeldia com seu esposo, com sua esposa? Pede perdão, irmãos. Pede perdão. Não espera o Senhor tocar na carne, não. Não espera, não. Porque quando se cai na mão de Satanás, o Senhor tira. Mas coisa horrenda é cair na mão de Deus. Não espera o Senhor tocar na sua carne, nem na minha carne, para liberar o perdão, não, irmãos. Peça perdão antes. Se conserte o perdão antes, amém? Essa foi a palavra que o Senhor colocou no meu coração. Vou encerrar com um louvor. O Senhor botou no meu coração assim que eu cheguei aqui. Erga agora a cabeça, não fique triste, oh não, porque para ser assim, até disse que Deus te esqueceu, mas Ele não esquece do seu, mas Ele está contigo aí. Se você cair, Ele te levanta. Se chorar, Ele te consola. Se oprimido, Ele te liberta. Ele é o seu único agora. É para que você não perca. Você te toque, Ele te mandou. Não para cima, não é o abismo. Segue te toca, você não esqueceu.
Permanece aqui. A soberania de Deus permanece aqui. Tu não vai sair da maneira que Deus foi para acabar. Oh, Jesus. Oh, a mim e protetor. Enquanto eu senti Abençoa, Senhor, a nossa saída, a nossa ida para manusear, nos dê uma tranquilamente abençoada para a glória do nome de Jesus. Amém? Bate palma para Jesus. Glória! Irmãos, já tirou oferta já? Aleluia. Quem quiser tirar oferta, quem quiser, quem aqui,
botar o profeta aqui no altar. Amém? Vamos orar para o ofertante. Deus abençoe esse ministro, o ofertante dessa noite, Senado. Repreende todo mal, repreende o vereador, o orador, o distribuidor. Repreende o pecado, Senhor, aperte o pecado que tem consumido o pecado, torna vítima do pecado do povo, Pai. Prospera, Pai. Dá fora para a glória do nome de Jesus. Aleluia. Amém? Lembramos, irmãos, que sábado agora, sexta-feira tem o nosso culto normal, e sábado vai ter um café com os pastores, amém? Os irmãos venham, vamos convidar. É só pastor, ministro, diácono, obreiro, mas é todo mundo, tá? O prefeito, pastor, mas é geral. Quem quiser vir, venha para a gente se alegrar com o Senhor. E vamos falar as coisas de Deus, as coisas do Senhor. Vai? Amém? Vamos orar para dentro da conta, a unidade dessa história, que o grande amor de Deus, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, e o Senhor com todo o mistério de nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Senhor, mas para todo fruto que pode dizer, Amém. meu Deus, Quem pedirá? nós, Quem o será? Senhor nosso Senhor, Nada me faltará. amém, está terminado em nome de Jesus. Aleluia.